Fala, palmeirense. O mercado do Palmeiras começa a se ajeitar. Marlon Freitas pronto para chegar para ser jogador do Palmeiras. Sinaliza uma mudança de pensamento aí na filosofia de como classificar os jogadores para contratação. Palmeiras de olho em 2 volantes, segundo meu amigo Flávio Latifi do UOL. E o Palmeiras exposto, né? Pra caramba, no Acesso Total, documentário do Globoplay. Mas antes de continuar falando sobre esses assuntos, vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. A gente está chegando em 16.200 inscritos. É um prazer poder ultrapassar a meta, que era de 15 mil até o final desse ano. Já batemos 16 mil e vamos continuar crescendo com o apoio de vocês. Se você quiser ajudar esse canal a crescer, a continuar existindo, na verdade, porque a gente faz jornalismo independente, contamos com a colaboração dos nossos espectadores, nossos inscritos. A gente está em apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada, se você quiser contribuir com a gente, beleza? Essa semana tem live ainda, vai ter a última live do ano. Ainda vamos falar um pouquinho mais de Palmeiras diretamente com vocês. Mas vamos falar sobre primeiro essas especulações de contratação, né? Quem trouxe informação mais uma vez, como eu disse, foi o meu amigo Flávio Latifi do UOL, repórter muito... trabalhamos juntos no UOL, né? É um repórter que eu respeito muito. Ele trouxe uma informação aqui. Palmeiras está de olho em 2 jogadores, né? O Nico Domingues, de 27 anos, do Nottingham Forest, e o Guido Rodrigues, de 31, do West Ham. São 2 jogadores de Premier League, são 2 jogadores argentinos, né? O Guido, 31 anos, ele é, vou começar por ele, né? Jogador do West Ham, foi revelado pelo River Plate, passou pelo futebol mexicano, mas foi no Real Betis da Espanha que ele realmente apareceu mais, foi onde ele se destacou mais, fez mais de 170 jogos, né? E chegou no West Ham a custo zero no meio do ano passado. Não jogou muito, ele não vem jogando muito na Premier League, enfim, nas competições todas do West Ham, porque esse ano não está bem na tabela do campeonato. E é um jogador, enfim, que tem aí, um jogador de perfil bem argentino mesmo, jogador de marcação, de pegada, de roubo de bola, mas tem um pouquinho mais de habilidade. Esse jogador já teve na seleção da Argentina, né? Um jogador experiente, jogador reconhecido, um pouquinho mais, além de sair de destruir como volante, ele tem um pouquinho de mais saída de jogo, né? Se você for pesquisar vídeos dele, você vê que ele tem um pouco mais de saída de jogo, você vê bastante lance de passe dele, de ele entrando na área, enfim, é um jogador que tem um pouco mais de recurso técnico na parte ofensiva também. E aí você tem o Nico Domingues, 27 anos, é um jogador um pouquinho mais jovem, tá no Forest, também não vem jogando muito, mas ele vem de uma contusão, ele passou mais de 4 meses fora, por conta de uma lesão de joelho, tá voltando aos pouquinhos, é um jogador revelado pelo Vélez, tem uma folha corrida um pouco menor, passou por Vélez e Bolonha antes de chegar ao Forest, é um jogador interessante também, ambos são jogadores interessantes, né? O Palmeiras teria que desembolsar a quantidade significativa de dinheiro, o Domingues, por ser mais jovem, está mais valorizado, né? E ambos têm características bem parecidas, jogador bem estilo argentino, de volante argentino, jogador de roubo de bola e sair pro jogo. Agora eu vou falar uma coisa que talvez traga uma sensação de, são jogadores parecidos com o Aníbal Moreno, para ser sincero. São jogadores um pouco mais velhos, mais experimentados. E aí eu acho que talvez o que faltou pro Aníbal foi um pouquinho mais de cabeça fria, né? E aí talvez, por serem mais velhos, esses jogadores possam trazer isso que o Aníbal acabou não conseguindo trazer. Aliás, falando de Aníbal, trazer um assunto para vocês, que foi a série Acesso Total do Globoplay, trabalho jornalístico primoroso. Eu sei que a Laura Fonseca, que é produtora exclusiva de Palmeiras praticamente no Sport TV, na Globo, participou bastante, né? Ela foi a coordenadora ali, a chefe dessa empreitada. O Júnior Venez também, um jornalista bem jovem, que está no Grupo Globo há coisa de 2, 3 anos também, participou. São pessoas que estão sempre ali circulando no Palmeiras, tiveram acesso a vestiário, enfim. O trabalho jornalístico foi primoroso, né? A gente não está acostumado tanto com vídeos assim. A gente já viu o acesso total do Mourinho no Tottenham, a gente já viu essa Fórmula 1 Drive to Survive da Netflix, que mostra bastidores, mostra os jogadores, os esportistas, os atletas em momentos que eles que seriam, né, fechados ali para eles, restritos. E eu achei a série jornalisticamente muito interessante, né? É legal que a gente vê algumas verdades da série, né? Algumas verdades do Palmeiras
que a gente só conhece por ali, como é que é o dia a dia de trabalho deles, como é que eles funcionam, o que que eles pensam, como é que eles interagem uns com os outros, né? É sempre curioso ver esses bastidores, né? Fica a dúvida que muitos palmeirenses se perguntam para que o Palmeiras foi abrir suas portas assim, né? Por que o Palmeiras se prestou a isso? Não é o primeiro clube a fazer isso, o Corinthians já teve um acesso total ao Corinthians também, né? Cara, eu particularmente não vejo problema, eu acho que existe uma caixa preta muito grande, né, nos clubes de futebol hoje em dia, eu falo isso frequentemente, que hoje a gente tem muito pouco acesso aos jogadores, às pessoas, né? Pede-se muito que os jornalistas respeitem os jogadores como pessoas, né, como indivíduos, e tá super certo você fazer isso, eu concordo com na teoria, com essa ideia. Só que muitas vezes a gente não consegue nem ver os caras como pessoas porque a gente não tem acesso, a gente só tem acesso a esses caras por instantes em zona mista de jogos, né, que é um corredorzinho que eles passam ali para obrigatoriamente falar com a imprensa, são 1 ou 2 selecionados no dia, né, além do técnico que fala em todo jogo, o técnico do dia, né? Se, por exemplo, se o Abel tiver suspenso, o João tiver trabalhado, é o João que fala. Então eu acho que é legal humanizar o jogador, né? O atleta, o próprio Abel, né? A gente vê lance assim, a gente vê o Aníbal chorando bastante depois do erro que levou à eliminação na Copa do Brasil. A gente vê o papel importante que o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes têm, né? Hoje eu acho que eles despontam como os principais capitães ali, né? O Veiga não era um jogador assim tão líder no passado, né? E nessa última temporada ele realmente cresceu nessa função, ao mesmo tempo que o futebol dele diminuiu, né? Encolheu um pouco. Então é legal pra gente entender um pouquinho como é que funcionam essas dinâmicas do dia a dia, né? A gente viu, por exemplo, o Paulinho com muita vontade de voltar, falando, não, eu volto pra final da Libertadores, eu volto pro final desse ano ainda, para a última rodada do Brasileiro, e cara, isso passou longe de acontecer e muita gente confundindo, o Palmeiras teve muita precaução, o cara queria jogar, porra, não é bem assim, cara, o cara não queria jogar, o cara podia jogar, ele queria jogar, mas o plano do Palmeiras sempre foi respeitado, enfim, são pequenas pílulas de informação sobre o Palmeiras, sobre a vida do Palmeiras que a gente vai entendendo um pouquinho com um documentário como esse, né? Eu achei o documentário muito interessante, achei legal ver como que é a interação dos caras uns com os outros, né? A gente viu o surgimento da dupla Flaco Roque, mas a gente vê também as exceções, a gente vê como o time foi decaindo no final da temporada, a gente vê o Anderson Barros esbravejando, né? A gente vê o Barros, que é conhecido por ser um cara muito contido, a gente vê ele nervoso com eliminações, a gente vê ele nervoso, e assim, eu não quero dar muito spoiler da série, que eu acho que é legal vocês verem, e assim, spoiler da temporada não precisa dar, porque todo mundo já sabe como acabou, né? Ou seja, como a história acaba em 2025, a gente sabe. Mas é legal não para ver isso, é legal para ver os detalhes. Eu não quero ficar contando muito aqui. Eu acho que é legal todo mundo que puder assistir essa série, ela está disponível no Globoplay. Você tem que assinar um plano determinado para você ter acesso, né? Não é qualquer plano que você consegue ter acesso. Mas eu recomendo muito que o palmeirense assista a série. Muita gente está saindo depois de assistir a série com raiva, com mais raiva do que qualquer outra coisa, pela derrocada, por ter que revisitar essa derrocada do Palmeiras. Mas enfim, considero que a série é um trabalho muito legal, que vale a pena conferir sim, como é que foi a temporada do Palmeiras por dentro, né? Ver os bastidores desse trabalho. Então, só pra gente resumir o que a gente falou aqui hoje. Palmeiras de olho em 2 caras, Nico Domingues, 27 anos, jogador do Nottingham Forest, valor de mercado um pouco acima, lá na casa de 14 milhões de euros, jogador que jogou pouco, vem de uma lesão de joelho, ficou 4 meses fora. E o Guido Rodrigues, 31, do West Ham, jogador já que viria mais barato, o contrato dele com o West Ham não é longo, é um jogador de seleção argentina, campeão da Copa América, esteve na Copa do Mundo, campeão do mundo com a Argentina, não jogou muito, mas esteve no grupo. São 2 jogadores com mais experiência, né? Com mais experiência que o Aníbal, mas com o mesmo perfil de jogo que a gente imaginava que o Aníbal tinha, aquele cara que rouba e sai pro jogo e consegue achar passes, consegue quebrar linhas, né? Eu acredito que o Palmeiras vai acabar jogando com o Marlon Freitas de primeiro volante. Muita gente aposta que ele vai ser só 8, que ele não vai jogar como 5. Palpite mesmo que ele vai jogar como 5. Ele se destacou como 5 no Botafogo também. Muita gente esquece que ele jogou como 5 no Botafogo. Ele jogou bastante como 5 também. Foi capitão do time, é um cara muito respeitado. Enfim, eu acho que a contratação do Marlon Freitas, se de fato for consumada, tá perto disso, vai ser ótima. Mas o Palmeiras precisa de mais jogadores e assim,
olhando de fora, assim, sem ver com profundidade, eu acho que tanto o Nico Domingues do Force quanto o Rodrigues do West Ham são jogadores que podem acrescentar bastante. Mas tudo isso na teoria. Primeiro, se as contratações precisam acontecer, não acho que os dois viriam só. Segundo o Flávio Latifi do UOL, eles pertencem ao mesmo grupo, né, de agenciamento, então se a negociação com um emperrar, pode ser que avance com o outro, está ainda muito preliminar, sabe-se que o Palmeiras apenas tem interesse nesses caras, e o Marlon Freitas, cara, tá por detalhes aí para ser anunciado, tá muito perto de ser anunciado como a primeira contratação do Palmeiras para o ano que vem. Muita gente falando, pô, o Palmeiras tá lento no mercado, mas pô, ninguém tá rápido no mercado. As coisas ainda estão acontecendo muito devagar, a janela vai abrir daqui a pouquinho. O ponto é que o Palmeiras estreia daqui a pouco no Campeonato Paulista no dia 11 e daqui a pouco no Brasileiro, menos de um mês o Palmeiras está em campo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, pô, era para estar mais redondo, era para o time estar mais ajeitado, era. Mas o Palmeiras também, da sua base que jogou no ano passado, um time que ainda vai evoluir, mudou muito pouco. Então também não dá para o Palmeiras ficar assustado, porque a avaliação interna é que não foi uma catástrofe o ano, então mantendo a base já entende-se como um bom caminho. E vamos ver como é que o mercado do Palmeiras se desenrola nos próximos dias, beleza? Muito obrigado por você estar aqui, apoia a gente no apoia.se/Diego Marada, me segue nas redes sociais, Diego Marada no Twitter, Diego_Iwata no Instagram, trazendo informações para vocês. Ó, e 26, Marada no TikTok também vai acontecer, hein? Conto aí com vocês acompanhando esse conteúdo também nessa outra plataforma, beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.